Ô Vera, são declarações incontestáveis, é claro que ainda precisa se comprovar, precisa de documentação, mas de qualquer forma essas delações arrasam os ex-presidentes, né? Você vê, Thiago, que esse sujeito está quase 2 anos preso. Ele está preso há 1 ano e 10 meses, quase. Ele mantém essa estirpe de um empresário de sucesso. Ele descreve o pagamento de propinas como um negócio, como outro qualquer, como se estivesse falando de investimentos. Tem uma parte dos outros áudios, aqueles em que ele depõe para o juiz Sérgio Moro, que ele descreve, olha, a nossa arrecadação era principalmente no exterior, mas a distribuição era no Brasil, então exigia um uso de contas no exterior. Ele descreve a operação financeira como se estivesse falando de uma operação financeira normal. Ele até fala os problemas tributários, por isso a gente deixava o dinheiro no exterior, numa nice. Na verdade, são os novos donos do Brasil. Essa conta corrente que abastecia a propina, ela era operada por ele, Marcelo Odebrecht, e pela Odebrecht, mas era abastecida também pelas outras empreiteiras. O esquema com o PT, o Andreasa, mais cedo, falou no comentário dele que é preciso diferenciar. E é mesmo, porque esse esquema com a Dilma, com o Lula e com o PT era um esquema para manter um partido indefinidamente no poder. O Marcelo Odebrecht chega a falar, o PT e a presidência da República eram uma coisa só. Ele fala isso em vários momentos do depoimento. Ele descreve os ministros da Fazenda sendo usados como despachantes de propina, em troca de medidas provisórias, em troca de contratos. Isso é muito grave. Isso não é um mero caixa 2 eleitoral, isso não é só financiamento de campanha, isso é financiamento de uma máquina que se locupletou à custa do Estado brasileiro. É disso que se trata. E é prova, né? Prova, porque agora ele é tá prova, falando... não é mais conjectura, né? É prova. Não era, né? Eles usaram muito essa história da convicção versus mas isso prova. É prova testemunhal. Mesmo porque, Joseval, ele descreve a coisa numa minúcia de recursos, valores. Ó, a gente tem aqui a tabela da propina, tem a vírgula, a casa decimal que cada um recebeu. Eles têm papel disso, você não tenha dúvida. O tal do Departamento de Operações Estruturadas ali, o Departamento da Propina, não tinha esse nome à toa, elas eram muito bem estruturadas. Tanto que vigiram desde a década de 90, ele diz ali. Era uma empresa sólida. O Departamento de Propinas per si era uma empresa das mais sólidas do Brasil. Agora eu tenho a impressão que essas citações com Lula não dará ao juiz nenhuma oportunidade de não condenar. Pois é. Porque a prova está lá, a prova testemunhal está lá. A essa prova se acrescentam os dados até documentais, né? Exato. Porque eu dei X, está na conta tal, em tal lugar, vai lá, o dinheiro está lá, é cadeia. Não Siga o dinheiro, né? Acabou, follow the money. Acabou. É isso. Além do que... Não tem mais conversa nem discurso. Eu também acho, acabou o discurso. Mas você sabe que ainda tem fanáticos nas redes sociais ainda defendendo, já, né, Joseval? Religião às vezes cega, e o petismo virou uma religião, uma seita. É evidente que se ficar só na delação, ainda é difícil para o juiz. Porque o juiz, quando analisa um depoimento, ele vai ver o interesse de quem depõe, além do conteúdo e a forma do depoimento. O interesse está ali, a negociação da diminuição da pena. Mas é evidente que depois as minúcias, como você se refere, e os dados, vão batendo com todos os demais componentes do processo. A sentença é como quase uma questão matemática. E veja que uma coisa de extrema gravidade, Joseval, que ele fala, e outros delatores falam, as medidas provisórias iam para o Congresso com lacunas propositais, saíam da Receita Federal com lacunas propositais para que as empresas negociassem e pagassem dinheiro para os congressistas e para os ministros para ter atendidos os seus interesses nas MPs. Ele até chega a chamar de custo Congresso. Então, quer dizer, todo o sistema político brasileiro estava operando na base da ficção para extrair propina. Era disso que se tratava. E a gente aqui achando que estava assistindo um processo normal legislativo. Não e tava. O povo ficou sabendo que, na verdade, o poder do dinheiro é que produzia e fabricava as leis no Brasil. Exatamente. As leis, os contratos, tudo mais, as eleições. As medidas provisórias, etc.